Ô, Lula, saiu a notícia também, eu não sei exatamente onde, eu acho que foi Baraúna que trouxe a informação de que o empresário de Patrick Sequeira estaria em Salvador. O Gilbala falou sobre isso aqui. Empresário em Salvador e Patrick agora. Empresário em Salvador e Patrick agora vem. E aí eu fui pesquisar aqui no Twitter e vi que teria sido Baraúna que disse. Vamos só falar, assim, eu acho que é o suficiente para falar duas coisinhas, né? Eu acho isso aí. A primeira é que o empresário do atleta sozinho não apita nada. Inclusive, as notícias que temos é que entre Bahia e Patrick Sequeira, isso já está, essa parte já estaria resolvida. Todo impedimento estaria junto ao Casapia. Então, isso é a primeira parte que a gente tem que falar. Então, assim, ele está aqui para resolver, para destravar, não é ele que está destravando. Ou a coisa já foi destravada por lá e ele está aqui. E aí outra indicação é ele está aqui, pode ser uma indicação que a coisa foi destravada por lá e ele veio para os finalmente. Então, esse é um outro ponto que é possível. Agora, a gente tem que ter muito em mente que a presença do empresário, do atleta aqui, não é para destravar um negócio que estava travado e que aparentemente é uma trava difícil de ser destravada, né? A última notícia que temos é que o Casapia pediu 10 milhões de euros, podendo baixar, segundo a matéria do Abola, e que o Bahia teria chegado a 3 milhões e meio de euros, se não me engano, podendo subir. Então a diferença ali, né, ainda está numa casa muito grande. A fonte com a qual eu conversei no Bahia, né, há cerca de um mês, né, quando o negócio estava mais quente, deixou muito claro que o Bahia não vai pagar mais do que o mercado para ter Patrick Sequeira, né, ou qualquer outro atleta, né? O Bahia não vai pagar acima de preço de mercado. Então, eu considero a negociação difícil, a não ser que o Casapia ceda muito em relação à sua proposta original. Tá aí, ó. A matéria é do BNews, né? Baraúna tá no BNews e tá na Bahia FM, né? Além do próprio canal, que é o Baraúna, o canal, tá? Saiu aí no BNews, né? E a manchete é essa aí, ó, Luiz Teles. Empresário de Patrick Sequeira, tá? Compra carro de luxo em Salvador e reacende possível vinda do goleiro ao Bahia. Essa é a Quem é o informação. empresário? Tem a matéria aí? Não. Vamos ver. Eu não li a matéria, eu vou reagir agora. Eu vou reagir agora. Tá? Não tinha. Eu só vi o burburinho, mas eu não tinha visto ainda a matéria. Então vamos ler a matéria aqui, vamos reagir ao vivo. Né? Daniel Araújo falou que, segundo foi noticiado, ele comprou uma Land Rover aqui em Salvador. Aí faz sentido com o que o Lula falou. Se aconteceu isso, é porque a negociação já foi destravada e o cara não vai andar de Uber, né, Luiz? Deve ser isso. Mas enfim, vamos lá. Tá aqui, ó. Matéria do Thiago Teixeira, tá? A compra de uma Land Rover em Salvador levanta a questão sobre a possível transferência do goleiro Patrick para o Bahia. Vamos lá. Tá aqui. A novela envolvendo o goleiro Patrick Sequeira do Casapia de Portugal ganhou um novo capítulo nesta semana. De acordo com o radialista Jailson Baraúna, o empresário do atleta comprou à vista e via Pix uma Land Rover em uma concessionária localizada nas proximidades do bairro de Itapuã, em Salvador. Diante disso, se aventou a possibilidade de que a movimentação estaria alinhada com a possível transferência do goleiro costarriquenho para o esquadrão. Abre aspas. Esse cara poderia comprar esse carro em qualquer lugar do mundo, mas adquiriu justamente em Salvador esta semana, destacou Baraúna. O nome do goleiro, vem sendo especulado como possível reforço do tricolor de aço, embora não haja confirmação oficial por parte do clube. Aos 26, na verdade, né? Patrick tem 26. Aos 26 anos, Patrick se consolidou como uma das peças importantes do Casapia na Primeira Liga Portuguesa e seu desempenho tem despertado interesse de clubes fora da Europa. Contudo, a empolgação dos torcedores ganhou um contraponto importante. Isso porque Baraúna compartilhou o relato de uma fonte interna no clube, considerada muito próxima da diretoria, que descartou qualquer avanço na negociação devido aos valores considerados impraticáveis. Chega a dizer que seria irresponsabilidade pagar os preços que estão sendo pedidos. E nós não somos irresponsáveis, teria dito a fonte. Acho que casa com o que você tem de informação aí, Luiz Teles. Mas, segundo o Baraúna, ele podia ter comprado o carro em qualquer lugar do mundo, mas preferiu comprar em Salvador. E aí, Luiz Teles, o que é que você achou aí dessa situação? Lembrando que o pagamento foi à vista e via Pix. Viu?
Pois é, rapaz, é muito detalhe. Grande fonte aí ajudou. Só uma questão, né? só uma questão O rapidamente. nome Esse não tipo de coisa aparece. pode Né? não, esse tipo de coisa pode vazar por um motivo. Às vezes, velho, quando você é um cara de muitos contatos, e é o caso de Baraúna, né? Às vezes o cara realmente fez alguma compra, pode ser, né? Que fez alguma coisa, uma compra, chegou. Como, por exemplo, já vi gente conseguindo apurar jogador porque o corretor de imóveis, né, conhecido, conseguiu alguma coisa ali, outra aqui. Então, esse tipo de informação pode chegar à apuração através desse tipo de situação, tá? Corretor, concessionária. Uma vez eu gravei a contratação do Bahia, sabe como? Uma pessoa que era conhecida de uma pessoa que trabalhava numa clínica que o Bahia fazia exame de jogadores novos em Salvador, viu um jogador novo lá e falou: Ó, tá fazendo exame para ir pro Bahia. Passou para essa pessoa passou para mim e eu fiquei sabendo que o Bahia ia contratar um jogador porque alguém disse que viu o cara lá e realmente o cara tava lá, né, fazendo exame na clínica de Salvador. Então, na época que o Bahia fazia alguns exames em clínica, né? Hoje em dia o Bahia já tem sua própria estrutura no CT, mas já aconteceu muito isso, o Luiz Salles sabe disso. Então, esse tipo de informação pode vazar sim. Agora, eu estou acreditando e trazendo a apuração do nosso queridíssimo Jailson Baraúna, Claro. porque eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Estou só repercutindo o que disse o Jailson Baraúna aí, Luiz Teles. E como você disse, Baraúna tem fontes fora do Bahia, como, né, o vendedor, né, e tem credibilidade com as pessoas, né? Baraúna é garganteiro, mas ele tem muita credibilidade, velho. Comigo, com todo mundo, na verdade. Baraúna não dá barrigada à toa, não traz notícias sem argumento, sem apurar, não dá opinião sem argumento. Baraúna é um cara bacana, né? Dentro da nossa crônica, tem todo o meu apreço, toda a credibilidade, e acredito muito na apuração dele, muito mesmo, de verdade. Ao mesmo tempo, e até a própria matéria traz, né? Que é muito difícil, a negociação tem sido muito difícil, muito complicada, com valores impraticáveis, né? Para o Bahia. Eu concordo, deixo muito claro, em relação ao Bahia agir assim. O Bahia precisa agir assim, porque não é festa, né? A gente não tem o dinheiro que parece que a gente tem, né? O que as pessoas e os outros clubes pensam por se tratar do Grupo City, né? O Bahia precisa viver com responsabilidade dentro do seu orçamento, com suas próprias pernas, e não pagar um preço acima do mercado, porque aí vai ter que pagar acima do mercado para todo mundo e não vai conseguir trazer ninguém. Então, o Bahia tem que mostrar com muita clareza qual é seu posicionamento no mercado, atacar as peças certas, trazer dentro de uma responsabilidade do seu orçamento. Essa é a minha opinião, muito clara, sempre foi, e é o que eu vou manter. O Tottenham emprestou Alejo Vélez ao Rosário Central e quer vendê-lo. Teles e Leiro, vocês acham um bom nome para o cenário atual? Envie para sua fonte, quem sabe. A camisa de agosto será minha. Tamo junto, Aristóteles Rodrigues. Tamo Jogador junto, do Tottenham é com Leiro. Cara, ele até chegou a ser especulado no Bahia, Lula, no ano passado, o Alejo Vélez, né? Só que os valores eram altos e ele foi vendido para o Tottenham depois. Não jogou no Tottenham, não teve sequência, foi emprestado e agora tá voltando emprestado para o futebol sul-americano para o Rosário Central, né? Para fazer aí dupla com o Di Maria no Rosário Central. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Jogador muito jovem ainda, tem boas valências, é um cara alto, mas apesar de alto, não é lento, não é pesadão. Mas eu acho que é um jogador que ainda precisa se provar. Assim, ele deu um passo na carreira que não não foi bom no sentido de desempenho. Né? Ele deu um passo na carreira para jogar na Premier League, foi para o futebol europeu, mas não conseguiu demonstrar nesse passo todo o seu potencial. Então acho que ele volta para o futebol argentino para tentar se reencontrar, digamos assim, né? Com as origens e tentar, de alguma maneira, obviamente, melhorar, né, esse rendimento aí nesse cenário. Então vamos ver. Mas assim, não é ruim não, bom jogador, tá? Jogador interessante. Valência muito interessante. Eu só fico empolgado de verdade de realizar um sonho de adolescência e juventude de ter Alejo, né, do Superstar Soccer no ataque do Bahia. É isso. Para quem não conhece, né, Alejo é uma lenda do Superstar Soccer dos videogames. Era Super NES, né, se não me engano ainda. Era Super NES, eu acho. Acho que era Super NES.
Super NES. Vamos nessa. Ele foi comprado pelo Tottenham, do próprio Rosário Central, tá, meu povo? Ele tinha feito 11 gols em 24 jogos em 2023, né, no Rosário Central. Foi vendido para o Tottenham, só fez 10 jogos com a camisa do Tottenham, né, não teve sequência. Aí foi emprestado para o Sevilha, fez 6 jogos, não fez gol nenhum, foi emprestado do Sevilha para o Espanhol. Aí lá no Espanhol ele faz 29 jogos e faz 4 gols, né, no Espanhol no Espanhol da Espanha, né? No Espanhol da Catalunha, na verdade. E aí voltou emprestado agora para o Rosário Central, né, para o clube que o revelou, aparentemente, para tentar, de alguma maneira, recuperar esse bom futebol que ele já apresentou em determinado momento da carreira. 3 jogos e nenhum gol ainda, mas está emprestado pelo Tottenham, tá? Outro comentário por aqui, do Vitor Gabriel Vieira, tá aqui, ó, mandando um vintão. Mas assim, Leiro, sabendo que o Bahia fez proposta pelo Ponta com a obrigação de compra de 115 milhões de reais e um jogador de no máximo 4 milhões de euros, o Bahia tem dinheiro para focar em outras posições? O Bahia não ter dinheiro é meio errado dizer isso. Mas eu não acho que o Bahia... Não é que o Bahia não tem dinheiro, Vitão. Primeiro, obrigado pelo Superchat, tá? Tá participando aí também, concorrendo na camisa de hoje, com dois nomes, né? Manda o Superchat de Vitão. Não é que o Bahia não tem dinheiro, Vitão. Agora o Bahia tem um orçamento a ser cumprido, né? Você respeitar o orçamento é uma coisa, você não ter dinheiro é outra. São coisas diferentes. Os caras têm dinheiro para fazer aporte, é óbvio que tem. Mas os caras têm um orçamento, a ideia dos caras é fazer um clube autossustentável e os caras têm um orçamento a ser cumprido. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Diga, Lu. Que viria por empréstimo com opção de compra, né? E aí já tem também dentro do Bahia, com certeza, né? Qualquer empresa séria tem um orçamento projetado para claro. O ano que vem, que ainda não está ainda confirmado, mas certamente já projetado. E esse pagamento estaria incluído para o orçamento do ano que vem. As necessidades do elenco atual continuam, já são as necessidades para o elenco do ano que vem também. Então, você consegue colocar isso dentro de um planejamento responsável de execução do seu orçamento. Perfeito. Então, assim, concordo com o Luiz. O Gustavo, né, na notícia que saiu, teria uma obrigação de compra. Terminou não indo para frente. Acho que não vai, tá? Não vai para frente. O Brentford não quis nem conversar. Enfim, essa notícia surgiu morta praticamente, né? A do Gustavo. A do Robert Reina, não. Acho que até tem pano para manga aí, né? Mas acho que a do Gustavo meio que surgiu morta essa notícia. Não, pelo menos eu nunca disse que o Bahia não tem dinheiro, tá? Talvez seja uma interpretação em relação ao que o Rogério fala o tempo todo na coletiva, né? Em relação a isso, e para mim são coisas diferentes. Uma coisa é você não ter dinheiro, tem realmente um monte de clube que não tem, mas o Bahia tem um orçamento a ser cumprido, né? E a ideia é respeitar o orçamento. Então são coisas meio que diferentes, não, são coisas diferentes, né? E aí, claro, tem essa diferença. O Bahia trazendo um cara de 4 milhões de euros, ou até um pouco mais do que isso, né? A gente não sabe, porque assim, ele foi comprado por 4 milhões, mas a gente não sabe qual é o valor da opção de compra. De repente, os caras estão aceitando emprestar porque a opção de compra é de 10 milhões de euros. E aí? A gente não sabe. Né? Então, assim, antes da gente ter acesso às informações, ou antes de saber melhor, né, as informações em relação a esse contrato, é meio difícil a gente comentar. Mas, assim, levando em consideração que ele fato é um jogador muito mais barato, teoricamente, do que seria o Gustavo, eu entendo no sentido de que a gente poderia, de repente, atacar o mercado em outras posições com esse valor de sobra, né? Acho que é isso que você quer dizer. Faz sentido. Agora, sempre respeitando o orçamento, né? Acho que esse é o tópico principal.